O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. O que está acontecendo nesse tempo que a gente está vivendo? A dureza de coração das famílias, o porquê de algumas famílias não entenderem ainda a necessidade de buscar Deus, achando que é só uma religiosidade, achando que é só um princípio meramente cultural. E você vai entender nessa noite que coisas maiores Deus quer fazer com a maioria das pessoas, mas infelizmente poucos estão dando crédito à pregação. Portanto, entremos no momento da palavra na reunião do cordão. E agora, momento da palavra na reunião do cordão. Tema de hoje: desafios da família cristã nos dias de hoje. Vivemos tempos muito difíceis, de intensas mudanças culturais, sociais e morais. A família, como projeto de Deus, tem sido atacada por todos os lados, como a gente pode observar, através de ideologias distorcidas, a inteligência artificial, uma mídia muito influente, mas também um relativismo que acaba muitas vezes banalizando os valores cristãos. Vou procurar simplificar em pequenos grupos para você entender qual é o primeiro grande desafio da dificuldade que a família cristã enfrenta nos dias de hoje. O primeiro grande desafio é manter a fé, a unidade e os princípios de Deus dentro do lar. O evangelista Mateus, no capítulo 19, versos de 4 a 6, Jesus disse, quando estava sendo confrontado pelos fariseus, sempre inquirido pelos fariseus, ele respondeu: vocês não leram a Bíblia de vocês? É claro que naquele tempo não tinha Bíblia ainda, mas as Escrituras dizem lá em Gênesis, o que seria hoje, o que é hoje, o capítulo 2, verso 24, que é um preceito básico da criação. Se a mulher podia se separar, não podia, como é que tinha que ser a família, que no princípio o Criador fez homem e mulher, assim ele os fez, e disse que por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles, enquanto casal, já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. E aí vem aquele questionamento sobre família, fazendo parecer que é uma invencionice humana, quando na verdade é um projeto divino, é um projeto de Deus, é a célula máter da sociedade. Aprendemos em escola, eu lembro que na minha infância, na Educação Moral e Cívica, ou SPB, a gente ouvia falar isso. A família é a célula máter. E nós não conseguimos entender a dimensão espiritual que isso tem na prática de vida da humanidade. É a primeira estrutura organizada que Deus colocou na Terra, porque Ele mesmo disse que não é bom que o homem viva só. Quão bom é suave que vivamos em união. E dá a impressão que todas essas palavras que falam em congregar, ela se limita somente a uma igreja, quando na verdade a primeira igreja, o primeiro corpo de Cristo deveria ser a família. Mas por questões ideológicas, culturais, religiosas, isso tem se perdido. E Deus pontua que a família, por ser instituída por Deus, antes mesmo da própria igreja, antes do Estado, o Satanás já vinha tentando desestruturar, destruindo essa base, que na verdade é a raiz do próprio corpo de Deus, que é nada mais, nada menos do que o corpo de Cristo. Nós somos o corpo enquanto Cristo é o cabeça. E precisamos lembrar que o modelo de família cristã precisa estar respaldado na palavra, conforme o preceito da criação de Gênesis 2:24. Deus fez homem e mulher, ou seja, heterossexual e monogâmico. Qualquer outro tipo de relacionamento não podemos afirmar que seja um casamento, não podemos sequer consagrar como casamento, porque estaríamos infringindo um dogma espiritual que precede a um dogma humano. Portanto, nós, enquanto sacerdotes, estaremos, obviamente, cometendo heresia. Eis o porquê do zelo de não nos associarmos a grandes grupos religiosos que, infelizmente, acabaram se corrompendo nessa ministração, fazendo parecer que feliz é quem bem vive. Sim, desde que esteja em conformidade com os preceitos inegociáveis de Deus, que são essas prerrogativas espirituais que Deus estabeleceu, não como um cara careta, não como alguém que não sabe de nada, pelo contrário, por ele saber o que foi, o que é e o que ainda será, ele colocou esses preceitos para que nós não ultrapassássemos, porque a nossa estrutura não tem condição de suportar o pecado que ele suportou na cruz. Nós já teríamos sido destruídos por Satanás, já teríamos sido dizimados enquanto sociedade, mas graças ao Cristo, por ele ter tomado sobre si o nosso pecado, ele tem dado uma grande colher de chá para que a humanidade se arrependa e todos possamos juntos, se assim quisermos, respeitando o livre arbítrio de cada um, possamos morar no céu com Jesus
de eternidade em eternidade. Segundo ponto, os ataques à família nos dias atuais, especialmente através de ideologias humanas, que é esse sistema de crenças que moldam a forma como os indivíduos entendem o mundo e as suas relações, seja na política, na economia, essas distorções que você vê, que parece que a verdade virou mentira e a mentira virou verdade, manipuladores da lei que fazem parecer que a verdade é mentira, respaldados tão somente em letras, sabendo que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica em quaisquer textos, não apenas na Escritura Sagrada, e assim os dias vão ficando cada vez mais difíceis. E o apóstolo Paulo, já antevendo tudo isso que aconteceria com a humanidade, depois de Cristo, ele fala na segunda carta ao seu discípulo, ao seu pupilo Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 5. Timóteo, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis, odiarão tudo que é bom, trairão os amigos. Quanta gente traindo a gente, quanta gente nos trai. Serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas, mas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Ou seja, valores estão sendo invertidos, a mídia promove imoralidade e quebra de autoridade, filhos que se rebelam contra os pais, casamentos que se desfazem com facilidade, os relacionamentos estão se tornando descartáveis. Mesmo no corpo chamado igreja, nós não conseguimos estabelecer uma relação firme com pessoas que possam ombrear essa caminhada conosco. As necessidades são tão grandes, irmãos. Quanto mais se aproxima o tempo do fim, maiores são as lutas, maiores são as provas. Eu estou aqui como carta viva, como testemunho vivo hoje. A minha saúde extremamente afrontada, era para eu estar em repouso absoluto, por ordem médica, mas eu falei não, ninguém cala minha boca a não ser o próprio Deus, ninguém para um adorador, ninguém para um ministério levantado por Deus. Não há encantamento, não há bruxaria, não há feitiçaria, não há pensamento contrário, oração contrária. Nada, nem passado, nem presente, nem o porvir, pode nos separar do amor de Deus que está através de Jesus Cristo. E é isso que faz com que nós nos posicionemos como ministério para mostrar que a descartabilidade, ela pode ser revertida em coisas eternas a partir do momento que o teu coração verdadeiramente se voltar para os preceitos de Deus. Entenda, irmãos, que a partir do momento que Paulo escreve a Timóteo, ele está replicando tudo aquilo que o próprio Jesus falou para ele. Como, por exemplo, o terceiro item que eu coloco aqui essa noite, o cuidado com a família, ou seja, o cuidado com a nossa casa, que precisa ser prioridade. Muitas vezes a gente pensa em fazer reforma para poder manter, até para poder preservar o lugar onde a gente mora, mas não adianta você cuidar apenas da parte externa, se não cuidar da carne interior. Mas a casa que Deus quer que nós verdadeiramente cuidemos é a nossa casa espiritual, pois ela é templo do seu Espírito. E Paulo fala sobre isso em relação a como deva ser esse cuidado com a tua família, com a tua casa. Quando ele escreve na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, ou seja, da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Ou seja, o cuidado espiritual que o pai de família tem que ter não é só no emocional, mas ele tem que ser uma responsabilidade muito maior como verdadeiro sacerdote da sua casa, da sua esposa. Como pais, pai e mãe ensinam o filho no caminho que deve andar. O marido, como aquele que representa o Cristo na terra, o cabeça, é aquele que deve amar a esposa como ele ama a própria carne, porque ele sabe que ela é a coluna, é a Eva dele, que vai ajudar nesse ministério começado pela família, para que a partir do momento em que os filhos cresçam, eles possam ser a continuidade, não apenas espiritual, cultural, mas sobretudo verdadeiros exemplos daquilo que significa a família cristã, para que eles também consigam enfrentar os desafios que haverão de vir no tempo que ainda percorrerão por essa terra. Então há preceitos básicos que façam com que nós cuidemos dessa família na prática. Como é que a gente pode conduzir? Como é que eu posso pastorear a minha família? Eu mal sei ler, eu mal conheço a Bíblia. Você não precisa ser um obreiro necessariamente para ser o pastor da tua casa, para tu seguir os preceitos de Deus. O básico, que é a oração, fazer com que a oração seja algo permanente, não uma reza, não uma vã repetição, não dogmas decorados, como culturas tradicionais, religiosas nos ensinaram, mas aquela conversa sincera. A única coisa escrita que vale a pena você replicar são as Escrituras. Da Escritura provém a palavra de Deus. A Escritura não é a palavra de Deus. A Escritura contém a palavra de Deus. Assim como a Bíblia não é a Escritura. A Bíblia é o livro que contém a Escritura. Quando você tem esse discernimento, você vai entender que ainda que você não conheça muito bem a Escritura, a palavra, todavia,
Deus te ensina através do seu Espírito Santo a guardar no teu coração para que tu nunca mais peque contra Deus. E se assim o fizer, aquele arrependimento vem de maneira espontânea, visceral, te constrangendo pelo seu amor a te levar ao arrependimento. Então isso só acontece quando você tem uma vida de oração, de leitura, cultos em família. Não precisa ser necessariamente numa organização como essa do Cordão. Esposa, pai, filhos, avós, vizinhos, se quiser convidar, estabeleça uma vez por semana. Vamos ler só um versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E meditem, cantem hinos, orem juntos, um encontro de no máximo 15, 20, meia hora que seja, um testemunho, e você verá a diferença que isso fará na tua vida nos dias que se seguem. Nós temos feito isso há praticamente 8 anos como ministério, e apesar das muitas provações e privações, até aqui o Senhor tem nos sustentado. E você vai perceber que na prática dessa liturgia doméstica, você vai descobrir o que é o perdão, o que é a comunhão, o que é o não se precipitar na maneira de exortar, de educar, de repreender, como corrigir o teu filho com a vara, quando a agressividade não vai produzir frutos, pelo contrário, vai causar mais distanciamento. Qual o momento certo de você se distanciar daquele que você mais ama, entendendo que esse distanciamento é o espaço que Deus está dando para que ele, através da tua oração, seja alcançado, para que você não tenha a arrogância, a presunção de achar que você é o cara. Esse cara sou eu vou lá e resolvo. Eu enfrento isso com irmãos, familiares, vontade de pegar uma passagem e ir para outro estado, orar por eles, e Deus não deixa. Não, tu não pregas que eu sou o Deus de perto e o Deus de longe? Tu não pregas que eu sou um Deus onipresente, onipotente e onisciente? Então creia na oração que tu mesmo faz, creia na palavra que tu mesmo ministra, porque eu vou te honrar através dela. E eu tenho visto um por um da minha família dobrando o joelho, porque há uma promessa de Deus, que nesse tempo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Leve o tempo que levar, não vem pelo amor, vem pela dor, porque Deus prefere moer nossa carne, para que nós não sejamos peneirados pelo diabo, assim como Jesus falou para os discípulos: eu tive que orar por vocês, vocês já teriam sido peneirados. Você não sabe o que é ser peneirado por Satanás, irmãos, nem queira imaginar o que é isso. Então aqui o cuidado que Deus quer que nós tenhamos com a família é uma prática tão antiga, esse ensinamento, que as pessoas muitas vezes dizem assim: ah, mas tu vai ler o Antigo Testamento, mas não tem nada a ver com Jesus. As pessoas se equivocam. Quando você começa a conhecer o livro Bíblia, você vai ver que tem muita coisa do Novo Testamento no Antigo e muita coisa do Antigo no Novo. Tem muita graça no Antigo e muita lei no Novo, mas para isso é necessário que nós examinemos as Escrituras. Por exemplo, um dos livros mais sagrados da Bíblia, que faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, ali em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 7. Irmãos, essa palavra tu pensa que é do Evangelho, tu pensa que é Mateus, Marcos, Lucas ou João. Olha que texto maravilhoso. Moisés ensinando: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar, quando estiver fazendo tudo, quando estiver curtindo com a tua esposa um caminho na praça, quando estiver fazendo qualquer coisa, que a tua mente nunca esteja distraída da palavra. Linka, conecta aquele momento que tu estás vivendo e tu vai começar a contemplar a vida, olhar, mudar o teu olhar. E é assim que Deus quer que nós façamos tudo nessa terra. Tudo que a gente fizer tem que ser para a glória dele. E essas palavras, ensine-as a teus filhos e falará delas assentado em tua mesa, até na hora da refeição. Alguns falariam assim: mas agora é hora de comer, pastor, agora não é hora de pregar. Não, tu pode falar sim. Olha, esse momento sagrado, Deus abençoe não só a minha mesa, mas abençoe a mesa dos pastores, dos irmãos, como eu geralmente faço por cada um de vocês, eu e a pastora, como cada um de vocês fazem por mim. Esse ciclo cria uma corrente que quebra qualquer grilhão que porventura esteja aprisionando. Por isso que Jesus deixou dito que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, porque enquanto um estiver orando por outro, apenas pela fé, um cara que até hoje de manhã falava 2 palavras e tinha uma crise de tosse e não saía voz nenhuma, eu estou aqui ministrando, apesar de disfônico, não afônico, estou aqui cheio da presença do Espírito Santo, porque Ele que me sustenta, porque não sou mais eu quem vivo, Ele que vive em mim. E é nessa convicção, é nessa proposta que Deus quer que você tenha uma vida espiritual com a tua família. E a proteção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, se dá sobre aqueles que o temem, não que tenham medo de Deus, mas que desenvolvam temor a Deus. E para tu ter esse temor por Deus, você tem que edificar tudo que tu faz em cima dele. É o trabalho
trabalho que tu vai fazer Senhor, seja comigo nesse trabalho. é uma viagem. Senhor, seja comigo nessa viagem. Senhor, é uma ministração que eu vou fazer da palavra. Senhor, me ajuda a ministrar. Orando com os pastores aqui hoje, os pastores de São Paulo, todos intercedendo por mim, para que eu pudesse fazer, não eu, mas Deus em mim. Então o salmista, no Salmo 127, verso 1, já nos ensinava: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, o que segura uma casa espiritual, A casa aqui representando a nossa vida espiritual com Deus, tá, irmãos? ele é a rocha. Ele é, Metaforizando assim uma casa construída de tijolos, uma casa de alvenaria. ele seria aquilo que a gente chama de sapata, de alicerce, de concreto e da base para você levantar até um prédio. Se não for sedimentado numa rocha firme, você não consegue dar uma edificação sólida. E a mínima tempestade, o mínimo vento contrário, provoca uma distorção, um distúrbio que você não para em pé. E a partir do momento que casais não têm essa consciência, não conseguem estabelecer um relacionamento sério. A gente vê muito nesse tempo casais que um dia se apaixonaram, prometeram-se juras de amor e acabam se divorciando. Quantas pessoas não conseguem manter esses relacionamentos porque aquele casamento foi apenas um casamento emocional, não foi espiritual. Alguns casais já chegaram pedindo que eu intercedesse, que eu orasse, abençoando alianças. E muitas vezes você vê que aquela aliança não foi necessariamente dirigida por Deus. E, portanto, pela própria dureza do coração dos cônjuges, ou de pelo menos um deles, você não consegue restaurar aquela aliança. E muitas vezes as pessoas, não tendo esse entendimento, não se suportam mais umas com as outras, porque não cuidaram de colocar Deus em sua vida no primeiro lugar. E acabaram colocando as suas paixões, as suas atrações. Eu lembro do meu testemunho com a Denise, por exemplo, quando nós nos conhecemos já Já faz mais de 40 anos, quando eu tocava na noite, quando músico, nem sonhava que um dia fosse conhecer Jesus. Eu conheci muitas religiões, algumas tidas por cristãs, mas Jesus mesmo eu vim conhecer apenas há 20 anos. há mais de 40 a gente se conhece, ficávamos juntos, separávamos, tivemos nossa vida separada, mas sempre aquele vazio na alma. Nada se concretizava até o dia que eu tive um encontro com Deus, dia 12 de outubro de 2005, eu falei, Não, eu não suporto mais esse vazio. eu cansei de pedir a Deus os meus estereótipos que eu construía na minha mente, quando na verdade era Satanás que incutia para roubar a promessa de Deus. E aí um dia eu me prostrei na presença dele e falei, Senhor, eu quero alicerçar a minha casa espiritual, a minha família em Ti. Tu és o meu Senhor, Tu és a minha rocha. Me ajuda, como é que eu posso desconstruir todos esses sofismas que o mundo fez com que a minha mente ficasse impregnada, fosse pela prostituição, fosse por tantas coisas erradas que eu acabei cometendo como homem falho que sou. e Deus me ensinou uma oração, irmãos, que eu poucas vezes me atrevi a compartilhar, e Ele me dá a autoridade de falar aqui essa noite. Sempre, eu digo sempre, que você quiser fazer qualquer pedido para Jesus, guarde isso no teu coração. Ponha-se em imaginação como se você estivesse de joelhos aos pés do Jesus Cristo, aquele que consumou na cruz todo o nosso pecado. Naquele exato instante em que, depois dele ter falado tetelestai, está consumado, e aquele guarda infere-lhe uma lança e dele sai sangue e água. E eu, quando tive essa visão daquela água e aquele sangue respingar sobre a minha cabeça, eu espero que você sinta 1% do que eu senti naquela noite em que eu orei. A minha mente se esvaziou de si mesmo. Eu não conseguia mais ter memórias. É como se Deus botasse uma amnésia. É como se a minha mente estivesse completamente resetada, apagada de memórias, de informações distorcidas que pudessem me afastar desta verdade que liberta. A partir dali, eu aprendi a pedir a Deus, Senhor, me dá a esposa que Tu queres para minha vida. Eu me abstenho de qualquer estereótipo. eu não conseguia enxergar rosto, eu não conseguia enxergar idade, cor de cabelo, nada. Eu só sentia uma luz que ia me acompanhar até o fim dos meus dias. E eu via aquela luz com uma aliança na mão, aleluia. Eu via aquela minha mão brilhando com uma aliança. E isso foi testificado várias vezes na igreja. Irmão, o que está acontecendo? Eu vejo na tua mão uma aliança. Mais tarde, a minha esposa Hoje a minha esposa e minha pastora me disse que ela também olhou para a mão e teve essa mesma visão. Deus ele vela pela sua palavra. Quando nós nos colocamos em obediência à vontade dele, esses mistérios que estão ocultos ao mundo, mas disponíveis à sua igreja, ele faz questão de compartilhá-las. E a partir dessa consciência, eu tive aquele conhecimento de Mateus 6,33, que ao buscar Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas seriam acrescentadas. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, haveria de suprir cada uma das minhas necessidades. Portanto, a ansiedade não roubaria mais o meu tempo. Os meus projetos não tirariam mais a minha fé. Os meus sonhos de querer fazer coisas, de produzir coisas, estariam todas submissas a Ele, porque eu entendi que sem Ele eu nada poderia ter, sem Ele eu nada poderia fazer. E a partir do momento que eu entendi que a família tem que estar em primeiro lugar na minha vida, para que eu possa, depois de Deus, tocá-la, depois do Senhor,
ver o meu marido, a minha esposa, meus filhos, e entender que há uma ordem, que Deus é um Deus de ordem e decência, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. Esse é o princípio básico. E mesmo sendo cristãos, não podendo ter a presunção de que somos intocáveis e infalíveis. Entenda, por mais que você seja cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, você é usado por Deus, você já está num outro patamar. Não seja presunçoso, porque estamos em constante guerra, precisamos uns dos outros. Por isso que esse encontro, essa koinonia, essa comunhão, Jesus deixou muito claro que as portas do inferno não prevaleceriam enquanto nós, templos individuais do Espírito Santo, juntos seríamos corpo, seríamos igreja, e como tais, debaixo do cabeça que é o Cristo, as portas do inferno, do Hades, não prevaleceriam. Por isso que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 12, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Porque não é só no pecado que a gente cai não, irmão. O cair pode ser na saúde. A gente se descuidou por esses dias. Choque térmico, não se agasalhou. A carne tá fraca, o espírito tá forte. Eu me sinto com 20 anos, mas são 61. Conversávamos com os pastores hoje aqui, de dores que nós temos hoje que nós não tínhamos. Tem dia que é difícil dizer onde é que não dói. Porque além da carne existe uma carga, uma opressão espiritual. Escute, é muito sério isso. E Deus está mandando revelar o oculto e o escondido. Por que você acha que o inimigo estava tentando trancar minha voz hoje? Porque eu estou falando coisas muito profundas que ficarão registradas na eternidade. Mas você vai entender que o que Deus está trazendo para mim e para você, dores que você tem, que muitas vezes você trata e aparentemente aquilo não tem cura, ela tem uma raiz espiritual. Portanto, cuida primeiro do teu corpo espiritual e simultaneamente, concomitantemente, trata do corpo material. Para isso Deus levantou médicos, levantou a medicina, para você entender a sua tricotomia. Tá no nosso canal no YouTube. Que somos um corpo feito de alma, própria matéria e espírito. Essa tricotomia, assim como Pai, Filho e Espírito Santo, é o que nos faz imagem e semelhança do nosso Criador, o Deus onipresente, onipotente e onisciente. Então, para você estar firme, todos esses direcionamentos que o Espírito Santo nos dá precisam ser respeitados para que nós tenhamos uma vida sã. E a gente não tem a presunção de ser melhor do que você em nada. Não fosse assim, eu estaria bem hoje. Então, o mínimo descuido, irmão, você está refém de circunstâncias das intempéries naturais ou espirituais, ainda que não haja encantamento contra o povo de Deus. A igreja, nesse tempo, precisa estar mais unida em oração, em comunhão, para que a gente possa avançar até a vinda do Criador. Estabeleça prioridades. Cuide primeiro de Deus, depois do seu cônjuge, depois dos seus filhos, amigos, parentes e coisas. Eu lembro que essa visão eu tive uma vez viajando para São Paulo, dentro do avião, e quando aquela comissária dá ordem para que nós fechemos o cinto de segurança, e depois ela fala que se porventura tiver alguma descompressão, alguma tempestade que a gente porventura possa enfrentar durante a viagem, as máscaras cairão, e quem tiver acompanhado de algum menor, ou de um filho, de uma criança, de um incapaz, primeiro você coloque em você a máscara e depois nele. Eu fiquei meditando aquilo, pensei, Mas isso não é egoísmo? e olha o princípio espiritual que tem nisso. Se você não tiver oxigenado pela palavra, se você não tiver cheio do Espírito Santo, não há como você fazer absolutamente nada pelo seu semelhante. Seriam dois cegos caminhando juntos. É um cego guiando outro cego. Mas quando você está repleto, oxigenado pela palavra, tão somente pela palavra você pode profetizar uma cura e aquela pessoa ser curada. Tão somente pela palavra você pode repreender um demônio e aquela pessoa ser liberta. Tão somente pela palavra um projeto pode estar engavetado e daqui a pouco Deus desengaveta. Porque Ele tem prazer, irmãos, que nós sejamos testemunhas das bênçãos que Ele quer derramar. Mas essa inversão de valores faz com que muitas vezes nós troquemos, invertamos as coisas, assim como o diabo faz diariamente, fazendo verdade ser mentira e mentira ser verdade. Porque ele botou na nossa consciência, como um inconsciente cultural, de que a gente deveria fazer tudo segundo a sociedade e não fazer conforme Deus mandou. Como cristão, devemos louvar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas a sociedade nos ensina, esquece Deus, ame as coisas e use as pessoas. E é nesse dilema que a sociedade vai cada vez mais se degradando e vão se alicerçando em coisas fúteis, em coisas que tiram todo o sentido da santidade de Deus. Também conhecido como pecado. Seja nos relacionamentos, seja na forma de tratar o próximo, seja no egoísmo, na arrogância, nas características que nos distanciam de Deus. Por isso a importância, irmão, de vocês enquanto família, orarem, lerem a palavra, viver em santidade, se protegerem do mal, abençoando uns aos outros, impondo as mãos sobre a tua esposa, a esposa sobre o marido,
marido, impondo a mão sobre os filhos, orarem antes de dormir, orar a hora de acordar, coisa rápida, coisa de 5 minutos, que não vai matar o teu tempo. 1 minuto que você perde, aparentemente é ganho lá fora. É Deus te evitando que tu passe uma coisa maior, um livramento de coisas terríveis que poderiam te acometer. E o quinto ponto, irmãos, a importância de sermos família de Deus, que vai muito além do DNA. Do ácido desoxirribonucleico. Muito mais do que isso, é essa koinonia, essa comunhão que Jesus estabeleceu com a igreja. O próprio apóstolo Paulo falava ali em Efésios 1:5, que Deus nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Como é que é o propósito dele, pastor? Todo o propósito de Deus é a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Que bom propósito deveria ser esse, a não ser a vida eterna com ele? É isso que ele quer, que nós temos uma vida eterna. Portanto, não nos esqueçamos que a verdadeira conexão com Jesus de uma família cristã não está baseada, limitada apenas a laços consanguíneos, mas na obediência e na prática da palavra de Deus. A desobediência faz com que os consanguíneos tornem-se inimigos. Eu vou repetir. A desobediência à palavra de Deus faz com que famílias se desagreguem, tornem-se desobedientes, e muitas vezes Deus isola para tratar esses tais, porque eles estão em insubmissão. A palavra já foi levada a algum deles. Eu tenho familiares assim, certamente muitos de vocês também, que talvez não conheçam a Bíblia na sua essência, mas sabem que estão em rebeldia, verdadeiros filhos pródigos, e decidiram deliberadamente não ouvir, não praticar aquilo que já foi instruído, já provaram, já sentiram a presença de Deus, mas não querem nada com ele, querem apenas as bênçãos, mas não querem nenhum tipo de aliança. Desses tais, Deus fala, te afasta, apenas ora, porque ele não vai dar ouvido à tua palavra, e você vai entrar em rixa com ele. Por isso que Deus me segurou, e Deus fala, não é a hora. Ele primeiro precisa ser quebrantado pelo meu espírito, para que não seja a tua voz, mas que seja a minha voz no coração dele. E ao ele voltar quebrantado, o teu coração estará preparado para abraçá-lo, e vocês dois sentarem-se juntos a uma mesa, glorificando a Deus, porque o Espírito Santo de Deus já terá feito o trabalho que nós, na nossa finitude, não temos capacidade de fazer. Esses sofismas, essas mentiras que o diabo coloca na mente daquele que lhe desvia, daquele que lhe tira do corpo, não há psicologia, nem parapsicologia, nenhum tipo de psicanálise que consiga mudar a pessoa. Ela vai apenas ficando amarrada. Como muitos religiosos estão aí. Mas a verdadeira metanoia, a verdadeira mudança de mente, o verdadeiro arrependimento, é quando esse constrangimento arrebenta um coração contrito. Ele tem que querer, ele tem que desejar, porque Deus não vai romper nenhum tipo de lacre que ele coloque por dentro. Eis que bato a porta. Se você abrir, eu entro e ceio contigo, e tu cearás comigo. Mas se tu não abrir a porta, o outro vai meter o pé na porta e vai arrebentar para entrar. Ainda que eu limpe agora, não tiver cheia da minha presença, aquele demônio que porventura eu expulse agora, voltará com 7 piores do que aquele. Por isso que Deus não quer que nós nos aproximemos de determinados familiares, os quais a gente ama. Apenas ore por eles. Por isso o maior desafio da família cristã é fazer diferença no mundo. Como é que eu posso fazer diferença no mundo se eu não me tornar diferente? A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versos de 9 a 11. Essa carta foi uma coisa misteriosa. Eu estudei um pouquinho. Ela não está na Bíblia. Essa carta foi uma carta que ela antecede a primeira carta. Olha quantos mistérios tem oculto na própria Bíblia, para você ver o quanto vale a pena estudar as Escrituras. É chamada uma carta pré-canônica. Porque na primeira carta do Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo diz que ele já teve uma outra carta que ele tinha recomendado para eles que não tivessem nada a ver com a gente imoral. Olha só como é que é o texto. Na outra carta que escrevi a vocês, povo de Corinto, igreja de Corinto, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos. Não, pois para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair deste mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz ser irmão na fé, se diz ser um evangélico, é imoral, avarento, adora ídolos, é um gambá, um bêbado, bebe todas, difamador ou ladrão. Com gente assim, esses pseudo-cristãos, vocês não devem nem comer uma refeição. Isso que eu estou falando não é a palavra de Jairo Leandro. É palavra de Deus. Pode ser familiar, pode ser parente, pode ser amigo de trabalho. Escute, se você sabe que a palavra de Deus já chegou até ele,
até ela. E há muitas pessoas que tentam nos manipular aqui, irmãos, que são evangelizadas e só ligam para choramingar pedindo dinheiro, como se nós fôssemos uma caixa econômica celestial. Sim, caixa econômica celestial, mas não caixa econômica federal. Abençoamos na medida da necessidade de cada um. Como igreja, assim como a igreja primitiva, que os cristãos tinham tudo em comum, repartiam seus bens com alegria, mas nada de manipulação. São grandes desafios que a família cristã tem vivido nesta hora. Como ser cristã sem ser babaca? Como ser bom sem o bondadismo? Simples. Recorra à palavra, porque a própria palavra instrui como devemos tratar nossa família e como devemos tratar aqueles que se afastaram da família, que não querem nada, que simplesmente resolveram seguir a sua vida do seu jeito. Ame, não deixe de amar, chore por ele, chore por ela, repreenda o mal que está nela, repreenda se é drogadição, se é prostituição, seja o que for, mas não se aproxime até o momento em que Deus falar ao teu coração, cheio do teu espírito, e você perceber que o outro lado abriu uma porta para você entrar, vai com tudo. Você terá nosso apoio, terá nossa intercessão, mas sem isso, nós não nos responsabilizando quando você fizer com a força do seu braço. Mateus capítulo 5, verso de 13 a 16, quando os cristãos se misturando com o sal da terra e luz do mundo, o evangelista Mateus relata que Jesus disse sobre o que é ser sal, o que é ser luz. Sal não pode salgar, estraga a comida. Se faltar, fica insossa ou também sem sabor. O sal tem que ser na medida. É o que a gente procura fazer com a palavra, na medida. Sem ser um crente chato e sem ser também aquele cara que não tá nem aí. Não, ninguém quer me ouvir, não vou falar nada. Ser sal é isso. É você, na sua conduta, no seu comportamento, a pessoa vê o equilíbrio, esse sabor, essa temperança. Chega num lugar que é treva. A tua luz, em muitos lugares, vai incomodar. A tua luz vai fazer com que pessoas pensem que você está mal, quando ela, na verdade, está incomodada. Quando você é a luz no meio das trevas, a treva faz parecer que a luz é a escuridão. Então tome cuidado para não te desequilibrar. Você que está buscando, que está orando, e quando você diz para si mesmo: Senhor, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu sei que é mentira, porque na verdade eu sou luz, e em sendo luz, aonde eu me manifestar perto da treva, a treva vai ter que sumir. Eu sei que a treva não me suporta, porque treva não existe, irmãos. Treva é simplesmente a ausência de luz, e quando essa luz chega, ela invade. Jesus fala através do evangelista João, Jesus falando com Deus, com o Pai: eu lhes dei tua palavra, a mensagem, e o mundo os odiou, pois eles não são deste mundo. Olha que coisa tremenda. Pois eles não são deste mundo, como eu também não sou. Eu não peço que os tires agora do mundo, mas que os proteja do maligno, até cumprir o tempo de cada um aqui na terra. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Ele repete, irmão. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem político usando isso como slogan. Isso aqui não se brinca. Essa verdade da qual nos liberta, ela é replicada em João 17. A tua palavra é a verdade. Não existem duas verdades. A verdade é o que a palavra de Deus nos diz. Se você discorda dela, ore e peça a Deus revelação para que esse sofisma, para que essa pseudo-verdade seja desmascarada à luz da palavra, e você vai conhecer a libertação espiritual. Mais profundo, mais pedagógico que isso, só o Espírito Santo na tua vida. A igreja não deve se fechar numa bolha. Entenda, eu preguei sobre isso esses dias. Ali em Atos capítulo 1, verso 8, vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí sim, vocês serão minhas testemunhas em toda parte, seja em Sapucaia, Viamão, Porto Alegre, São Paulo, Polônia, Canela, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, em todos os lugares mais distantes da terra. Esta palavra, uma vez frutificada, será testemunha da presença de Deus na tua vida, e através da tua vida poder alcançar os demais. A segunda aos Coríntios, no capítulo 3, versos 2 e 3, Paulo diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, como foi lá com Moisés, não, mas em corações humanos. Portanto, nosso posicionamento diante dos desafios gera um testemunho vivo. A maneira que eu me posiciono diante das lutas, a maneira que eu reajo diante das adversidades, a maneira que eu me relaciono com as pessoas com as quais afrontam, recebem ou não recebem esse evangelho, vai determinar como é a minha vida com Deus. E aí, isso vai determinar se aquela pessoa está pronta ou não para conhecer essa verdade. Haverá algumas que não estarão. Você vai ter que continuar orando mais um pouquinho por ela.
Tanto que Josué, no capítulo 24, versículo 15, quando ele estava sendo indagado por outras culturas, por outras crenças, por outros credos, ele se levantou num determinado momento e falou: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses, essas idolatrias dos seus antepassados, serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, vocês escolham quem vocês querem servir. Eu, porém, eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Quando você declara isso a pessoas que estão à tua volta, que tentam te roubar da fé, te roubar da presença de Deus, julgando o teu comportamento careta, religioso, mas você está firmado nessas práticas que você foi instruído essa noite, através dessa ministração, orando no lar, intercedendo uns pelos outros, ministrando a palavra entre si, você vai perceber que apesar dos desafios, nós podemos reavaliar as nossas prioridades, restaurando altares dentro dos nossos corações, não altares de pedra, novos recomeços, para que de fato possamos ser uma família cristã, uma igreja cristã, num único caminho que salva, que cura, que liberta, que nos batiza e que nos dá a vida eterna, que é o Cristo vivo. Que essa palavra possa transformar teu coração e, em meio aos muitos desafios que vão aumentar, porque os dias são maus e a tendência é que nós, enquanto igreja, tenhamos que correr cada vez mais para os pés do Senhor, em oração, intercedendo pelos nossos familiares, amigos e os irmãos em Cristo, para que possamos suportar, resistir ao diabo até que ele fuja de nós. Essa é a mensagem profética que Deus colocou no meu coração neste dia 6 de agosto do ano de 2025, na reunião do Cordão.